pode se assentar. Hoje nós vamos começar o nosso dia com algumas reflexões. Quando a gente fala de sucesso, a gente pensa em várias coisas, né? Network, acesso, lugares. Quem aí quer crescer? Quem aí quer levar a empresa para um outro nível? Aumentar os faturamentos, viver uma expansão, a empresa que era pequenininha agora se tornar uma franquia. Quem não quer crescer, não é verdade? Eu tenho certeza, se você está aqui, é porque você quer ir para um próximo nível em todas as áreas da sua vida. Na sua saúde, na sua casa, nos seus negócios, nos seus faturamentos. E a nossa vida, a gente vive o tempo inteiro buscando esse crescimento, essa evolução. E aí, quando a gente olha para pessoas que tiveram grandes resultados, a gente sempre se pergunta, cara, de repente essa pessoa explodiu. Quem já falou isso? Do nada apareceu esse Rafa Marcos do além. De onde esse cara veio? Como assim? Como que no meio de mais de 250 sócios, ele é um dos caras que cresceu de forma absurda. E quando eu começo a analisar e me perguntar, Senhor, o que de fato sustenta pessoas de grande renome? Todos esses caras que subiram aqui, que vão subir hoje aqui, pessoas improváveis, assim como nós, mas que construíram algo grandioso e estão construindo um legado. Só que a nossa pergunta não deve ser: como eu faço para chegar aonde essa pessoa chegou? Como eu faço para faturar o que esses caras faturaram? Para andar nos carrões, viver nas mansões, as viagens, a liberdade financeira. Você poder ter tempo de desfrute, qualidade com a sua família. Nunca vai ser sobre o dinheiro. Eu falo que quem vive uma vida buscando o dinheiro não vive. Agora, quando a gente entende a verdadeira prosperidade, você aprende a desfrutar com o dinheiro. É diferente. Você entende que crescer é extremamente importante. Porque você quer dar uma qualidade melhor para a sua família. Você quer dar uma qualidade melhor para os seus filhos. E foi o que eu e o Rafa nós construímos. Nós não vamos dizer que saiu do nada, mas como eu disse um pouco aqui no vídeo, eu tinha tudo para dar errado. Perdi meu pai com 10 anos com HIV, fruto de uma traição. É o poder de uma decisão. O que destruiu a vida do meu pai não foi a AIDS, foi a decisão em se encontrar apenas uma vez com uma pessoa. E aquilo marcou toda uma história da vida dele. E eu já quero que nessa manhã você pare agora, feche os seus olhos, para a gente já começar o nosso dia, você olhando para você, não só para o lugar onde você deseja chegar, mas para a pessoa que você precisa se tornar para chegar nesse lugar. Então pare agora e comece a pensar quais as decisões você tem tomado todos os dias da sua vida. Desde quando você acorda, no seu falar, no seu pensar, na forma que você trata as pessoas. Você chegou aqui agora, você sentou aí. Será que você sorriu para essa pessoa que está do seu lado? Ou você pensou, eu não conheço, então não vou nem cumprimentar. Isso diz muito sobre você. Será que você se estressou por alguma coisa que às vezes não saiu do jeito que você gostaria? Isso também diz muito sobre você. E também diz muito aonde você vai chegar com esses comportamentos. Então, quando a gente fala de sucesso, a gente precisa primeiro analisar as nossas decisões diárias. Quantos de vocês estão aqui buscando coisas grandiosas, mas cheios de lixos emocionais? Quantos de vocês estão aqui, subindo a montanha, como os legendários, tem a U aí? Subindo a montanha com uma mochila. E essa mochila, cada vez que você vai subir na montanha, cada vez que você vai indo para um outro nível, ela vai ficando mais pesada.
E esse ir para outro nível, esse subir a montanha, é você querendo avançar na vida. É você falando, não, eu quero avançar. Eu quero chegar no topo. Não há limite para mim, eu quero romper todas as barreiras, eu quero realizar todos os meus sonhos. Só que você continua carregando essa mochila. Então, por trás de... Eu sei que todos vocês aqui têm pessoas referências para você. Pessoas no mundo empresarial, na saúde, enfim, em todas as áreas. Nós temos pessoas referências. Só que faça a pergunta certa. É o que essa pessoa fez? Qual foi a jornada que essa pessoa precisou trilhar para chegar aonde ela chegou? Ninguém chega em algum lugar do nada. Não é do nada, é do nada na internet. Mas por trás das redes existe uma história. Por trás das redes existe lágrimas. Existe renúncias que ninguém vê. Quantos de vocês estão aqui que hoje já avançaram? Já não são as mesmas pessoas de 10 anos atrás. Só que aquela pessoa que você era, ninguém sabe. As pessoas veem os seus resultados hoje, os resultados visíveis. Que é o dinheiro, que é o carro, que é a fama, a relevância. Tudo que é visível. Só que não é isso que sustenta esses caras. Eu tenho o privilégio de ouvir esses caras nos bastidores. E eu sou extremamente observadora. Para mim não importa o que você fala. Para mim importa a forma que você se comporta. Para mim importa a forma de falar, a forma que você conduz as pessoas, como você trata as pessoas. E quando eu entrei nos bastidores desses caras, eu comecei a observar, calma aí. Esses caras saíram do lugar improvável. E o que liga todos esses caras com o Rafa é porque o Rafa também é improvável. E eu falei, cara, interessante isso. Todos são improváveis, mas calma aí, agora eu quero ir mais a fundo. Existem pessoas que tiveram hypes na internet. Quem é que conhece alguém que teve um hype na internet e agora não está mais na internet? Ou não está na mesma intensidade de quando era no início? Várias pessoas. Várias pessoas já estouraram na internet e hoje ninguém nem ouve mais falar. Então existe a diferença entre ter sucesso e ter um hype. E a minha pergunta é, qual dos dois você quer ter na sua vida? Qual é a história se hoje a gente tem esse hábito de viver a vida como se a gente tivesse a certeza que a gente ia viver o amanhã? Só que a gente está aqui hoje. E pode ser que amanhã alguns aqui não estejam mais aqui. E esse foi o seu último dia. E o que você está fazendo com esse dia? Como está o seu coração nesse dia? Quais os lixos ainda existem aí? A falta de perdão, a amargura, a inveja, a comparação. Quantos de vocês falam, Isa, eu 16 anos que eu cuido de mulheres. E nesses 16 anos, ouvindo mulheres, eu comecei com 13 anos, quando eu... Na verdade, dá até mais de 16, né? Com 13 anos eu comecei a fazer unha, eu era manicure. E eu costumo dizer que foi ali que o meu propósito me encontrou. Não fui eu que encontrei o meu propósito, eu fui encontrada. E eu só queria ali empreender, ter o meu dinheiro para poder ajudar a minha mãe. Meu pai já tinha morrido. E eu falei, cara, eu quero ter o meu dinheiro, quero fazer alguma coisa. E aí eu comecei a fazer unha. E aí eu começava a conversar com as minhas clientes, elas começavam a chorar e começavam a desabafar. E aí, de repente, as minhas clientes, tinha cliente que queria fazer unha 2 vezes por semana para conversar. E eu comecei a gostar desse negócio de ouvir. E eu ouvia, e eu sempre tinha uma palavra de encorajamento, sempre tinha uma palavra para ativar aquela mulher. E eu comecei a observar que o tom do esmalte das minhas clientes, não que isso seja um padrão, mas para as minhas clientes naquela época, isso fazia muito sentido. Eu começava a ver que quando elas queriam um esmalte mais escuro, eu perguntava, não, mas aí de repente começava a chorar. E aí tinha época que já queriam umas cores de esmalte mais avivada, e eu comecei a observar algumas coisas, eu interagindo com elas ali, perguntando sobre a vida. Então foi num momento comum da minha vida que o propósito me encontrou.
Só que ali não tinha o Instagram, não tinha as redes, não tinha relevância, mas eu estava fazendo. E depois eu casei com o Rafa com 17 anos, com os meus traumas, com o meu medo. Eu era uma mulher extremamente insegura, porque pensa bem, tudo que eu falava que eu não queria, que era um homem que me traísse, foi o que me sobreveio. Porque tudo aquilo que você teme é o que você dá foco. E se você dá foco, vai acontecer. Então não sei como você entrou aqui, só que eu quero te convidar a de fato mudar as memórias do seu coração, porque o nosso coração tem memória. Existem estudos que falam que fizeram um estudo com uma criança, várias crianças, mas essa foi a que mais me marcou. Essa criança havia recebido um coração de uma criança que morreu. E essa criança que havia falecido, os pais ainda não sabiam quem era o abusador. Ela tinha sido estrupada e veio a óbito e ninguém conseguia identificar. E aí, com esses estudos, para ver se o coração de fato tinha memórias, eles pegaram essa menina que recebeu e começaram a fazer perguntas e mostrar para ela alguns suspeitos. E pasmem, quando ela viu o abusador, essa menina entrou em crise. Ela começou a chorar de forma desesperadora. E ali eles entenderam que, de fato, o coração tem memória. E aí você olha para você e você fala, Isa, eu não sei porque parece que algumas coisas na minha vida não fluem. Isa, eu faço tanto, eu trabalho tanto, eu me dou tanto. Mas parece que as coisas não estão andando. Se você não mudar as memórias do seu coração, de fato não vai. Você vai fazer, você sempre vai buscar achando que tem que fazer mais e mais e mais e mais. Só que tem momentos na nossa vida que não é sobre fazer mais. É sobre parar, respirar e olhar para dentro de você para recalcular a rota. Porque se dentro de você não estiver alinhado, não adianta nada você construir algo grandioso do lado de fora. Porque não vai ser sustentável. Imagina que frustrante você ver que passou 10 anos da sua vida, 10 anos em que você não teve tempo de qualidade com a sua família, 10 anos que os seus filhos queriam brincar com você, mas você não podia porque tinha que trabalhar muito. 10 anos que a sua esposa está pedindo a sua atenção, o seu carinho, o seu amor, mas você não tem tempo porque trabalha demais. 10 anos que você não cuida da sua saúde, porque, afinal, eu não tenho tempo para cuidar da saúde. 10 anos que você não desfruta, só trabalha. Imagina que vida frustrante. Uma vida de só trabalhar. Quando eu entendi que eu podia trabalhar, viver o meu propósito e ter tempo com a minha família, foi aonde eu decidi abandonar os títulos que eu achava que era o que ia me trazer valor. Esses anos com todos, ali, cuidando das mulheres, comecei a fazer vários trabalhos no hospital, nos presídios, cuidava das mulheres no lar, reunia as mulheres na minha casa, isso sem internet. Isso era o que a Isa fazia sem ninguém ver. Hoje a gente tem as redes sociais, estou no YouTube, estou nas redes. Mas quando eu comecei, não tinha nada disso. Então eu não vim do nada. Eu construí. Foi uma construção diária. Foi trabalhinho de formiguinha. Todos os dias renunciando, todos os dias evoluindo, todos os dias olhando para mim, rompendo os meus medos, as minhas inseguranças. Trazendo clareza, porque se você está aqui hoje, você fala, eu estou aqui, Isa, mas, nossa, não estou gostando desse negócio de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Se está incomodando você, é porque está faltando em você. Tudo aquilo que nos incomoda é porque falta em nós. Já viu quando você fica incomodado, quando tem alguém perto de você, que você fala assim, nossa, a pessoa fala demais. Nossa, eu não gosto de gente que fala demais, é porque você fala de menos. Nossa, fulano se acha. Só porque a pessoa é bonita você fala que se acha. É só você que não gosta de se cuidar. É só você que não entendeu o poder que existe na comunicação. E a comunicação não é sobre o que a gente fala. É sobre o que as pessoas interpretam com o nosso posicionamento. O seu falar é de menos. Antes das pessoas ouvirem a sua voz, elas vão olhar para você. A sua postura fala sobre você. As suas vestes falam sobre você. Isso tudo fala sobre você. A forma que vocês estão sentados na cadeira está dizendo sobre vocês. Dificilmente você vai ver uma pessoa vencedora, cabisbaixa.
Dificilmente você vai ver um cara vencedor assim, sentado, parecendo que está quase dormindo na cadeira. Não tem, não tem. O sucesso deixa rastros. Eu quero despertar vocês para olhar nessa manhã para o que de fato importa. O segredo do sucesso não está nas pessoas, está no que sustenta essas pessoas. Então para de olhar para o faturamento. Eu sei que isso nos motiva, isso nos ativa. Você fala, cara, eu quero viver essa vida aí. Eu lembro que eu e o Rafa viemos de um casamento, uma família totalmente destruída, né? Financeiramente, emocionalmente, não havia comunicação, não havia respeito. De fato, nós somos um milagre. E quando eu olho para a nossa vida, eu lembro uma época que o Rafa me deu um Fusquinha. E era... Aí você pensa, nossa, Bô, que preconceito, né? Com o Fusca. Não, não era preconceito. Era que o Fusca me deixava na mão direto. Eu falo que eu aprendi a dirigir de fato com o Fusquinha, porque... Meu Deus, gente, vocês não têm noção do que eu passava com aquele Fusca. No primeiro dia que ele me deu o Fusca, eu fui mostrar para minha mãe toda feliz. Minha mãe, olha aqui o carro que a Rafa me deu. Lá no serviço dela, na hora de ir embora, eu fui dar uma buzinada, gente. Pra quê? A buzina travou, foi até em casa. E o Fusquinha não tinha o seu filme. Eu falei, Senhor. E aí o Fusquinha todo descascando. Mas eu recebi agradecendo ao Senhor. Porque eu aprendi que tudo na vida existe um começo. Ninguém começa grande, nunca vai ser grande. Se você não aprender a honrar aquilo que Deus já te deu, você não está preparado para ter coisa grande. Só que você fala, Isa, eu só tenho uma semente. Eu só tenho um carrinho, eu só tenho uma casinha. Meus números ainda são baixos. A minha empresa está começando, é uma empresa pequenininha. Nada começa grande, é só monstro. O restante é construído com garra, com determinação. E essa construção ela vai começar em você. Só que você pensa o quê? Eu preciso de uma técnica nova. Eu preciso de um curso novo, Isa. Nossa, eu preciso fazer um negócio muito assim, radical. O sucesso vai começar nas coisas simples da vida. Porque se você não faz o simples, você não vai conseguir fazer o radical. Se você não consegue dominar o que entra na sua boca, quem dirá o que sai? Se você não consegue dominar as suas emoções quando alguém fala alguma coisa que te fere, você não está preparado para crescer. Se você não está preparado para dizer, Isa, eu não gravo um vídeo na internet porque se alguém me criticar. Se você não está preparado para crítica, isso é sinal que também o elogio vai destruir você. Porque nem o elogio, nem a crítica pode nos mover. Uma coisa que eu sempre falo com o Rafa, eu falo, meu bem, nós podemos perder tudo, menos o nosso coração. Porque foi o nosso coração, foi o servir, foi entender o nosso porquê que o Senhor nos trouxe até aqui. E às vezes você olha e fala, Isa, mas nossa, começar um evento com louvor, e depois me dá uma palavra. Ei, esse é um dos segredos que sustenta esses caras. E aí você olha e acha que é algo menos importante porque você está preocupado com os números. Você está dando atenção ao que não merece a sua atenção. Isso é só resultado. Você vai alcançar. Só que tem coisas que são importantes, tem coisas que são prioridades na nossa vida. Você precisa entender isso. Existe algo que ninguém te contou sobre o sucesso, que não aparece no palco, e hoje eu vou te contar. Eu vou te contar, sabe por quê? Você poderia agora estar fazendo tantas coisas, mas você decidiu estar aqui. Você está entregando aqui neste lugar algo muito valioso, que é o seu tempo. E ele não vai voltar mais atrás. O ontem já é o nosso passado. O dia que nós vivemos aqui ontem, nós registramos tudo e eu faço questão de ter uma equipe, a melhor equipe aqui, para registrar esse momento, porque a gente não vai viver ele mais. Só vai ficar as memórias. E é assim exatamente na sua vida. Você está vivendo todos os dias como se não fosse haver o último dia. Às vezes você saiu de casa, muitos vieram de avião particular, vieram de avião comercial,
de ônibus, né, de carro. E às vezes você saiu de casa de qualquer jeito. Como é que foi o abraço que você deu na sua esposa quando você saiu de casa? Como é que foi a sua despedida dos seus filhos? Seus pais? Da pessoa que você ama, que está ali com você todos os dias? Como você saiu de casa? Nossa, Isa, estava abafada, atrasada, saí correndo, nem dei tchau direito. E a minha pergunta é, será que você vai voltar? Você não tem essa certeza. Só que você vive como se você tivesse. Você sai de casa de qualquer forma, como se você tivesse a certeza que você vai voltar. Mas você não tem essa certeza. E aí você quer me falar que o sucesso, o dinheiro, na verdade, é o mais importante. É o que de fato a sua família precisa. Será? Será que de fato é o dinheiro que a sua família precisa? Será que se você perguntar para o seu filho se ele quer a sua atenção, ou se ele quer o seu dinheiro, os lugares, os brinquedos, o que você acha que uma criança com um coração tão puro vai dizer para você? O que você acha que a sua esposa vai dizer para você? Nós amamos presente, glória a Deus, né, mulherada? Não é pra vocês deixar de dar, não, gente. Dá muito presente. Nós amamos presente. Nós amamos esse cuidado, viajar, passear. É de Deus, eu amo isso. Só que a atenção é algo muito precioso. Você ser ouvida é muito precioso. Assim também para as mulheres. Você sabe qual é o sonho do seu esposo? Você sabe qual é a missão da sua família? Porque nós sustentamos uma missão. Eu nem sei o que ele gosta. Sabe que eu nem sei. Sei lá. Deve gostar de carro, sei lá, de viajar. Você tem que saber. Porque se a sua casa não está direcionada, tendo a clareza para onde ela está indo, mulher, já deu tudo errado. Esquece o dinheiro. Esquece querer ter influência e fama, ser reconhecido nas redes sociais. Você está buscando por algo errado. Comece a ir atrás daquilo que de fato importa. Quando alguém cresce, muita gente olha o resultado. Mas poucas pessoas entendem o impacto invisível que existe por trás de uma pessoa relevante. Quem é que quer se tornar uma pessoa relevante? Isa, eu quero crescer, eu quero ter voz, porque se eu cresço, mais pessoas são alcançadas. Se você cresce, mais pessoas vão conhecer a história incrível que você tem. Todos vocês aqui têm história incrível. Só que muitos precisam de voz, assim como nós lá atrás. Não adianta você ser bom se ninguém sabe que você é bom. Não adianta você falar, Isa, eu tenho uma história incrível, mas ninguém sabe da sua história. Não adiantou nada você viver tantos desafios se esse desafio não servir para curar outras pessoas. Esse é o único objetivo de você ter vivido tudo que você viveu. Você não quebrou para ficar contando uma história triste de fracasso e agora achar que você não consegue ficar de pé novamente. De que você não vai sair desse lugar, de que não é para você. Não, não, não. Você só viveu isso para te mostrar que não é o que a gente lê em livro que muda a história das pessoas. São as nossas experiências. É muito maravilhoso, eu podia vir aqui trazer várias técnicas, coisas que eu aprendi em livros, que eu estudei. Só que isso não muda a vida de ninguém. Agora vocês olhar para a minha vida, uma improvável. Que tinha um fusquinha velho, no Rio não. Que tinha um fusquinha velho. E chegar onde eu cheguei. E aí foi muito doido, porque quando o Rafa me deu a Porsche, eu comecei a chorar. Claro que eu fiquei muito feliz. Jamais imaginei. Eu nem conhecia de Porsche. E aí quando o carro chegou, eu falei, Deus, eu sei que o Senhor é 100% intencional em tudo que faz. E eu comecei a estudar sobre o carro, porque eu amo tecnologia. E eu comecei a estudar aquele monte de botão, aquele monte de coisa. Pensa, eu tinha um fusquinha, claro que eu não ia saber mexer naquele monte de botão, né, gente? Claro que teve outros carros ali depois, um palhozinho, foi melhorando aos poucos, né, a jornada. Mas quando eu vi o Fusca e eu comecei a estudar, nossa, eu descobri que a Porsche foi inspirada no Fusca. Deus, eu tenho tantas bênçãos, você minha vida enxergar. E naquele momento o Senhor falou comigo, eu sempre dou sinal do destino.
Deus, Ele sempre vai dar sinal de onde você vai chegar. Mas se Deus não está dando sinal para mim, não é que Deus não está dando sinal para você. É você que está distraído demais e não está vendo o sinal que Ele está te dando. Isa, eu estou aqui, meu casamento está destruído, é mesmo? O que para você é o fim, Deus só está falando, ei, só estou treinando ela. Para ela saber como que faz para restaurar uma família. Para ela ter voz para ajudar outras pessoas. Porque ninguém quer ouvir, olha, eu vou te ajudar como construir um casamento, uma família forte. Você, não, nem casei ainda não. Não, vou te ajudar a construir uma empresa, faturar milhões. Quanto você faturou? Nossa, nada ainda não. Vocês ouvem, gente? Fala a verdade. Ninguém ouve. O resultado, ele faz parte da nossa jornada. Isso nos dá autoridade. Só que, para ter o resultado, a gente precisa viver o processo. Não tem como correr dele. E aí nós entramos no ciclo da relevância, que é o ciclo que você vai entrar em nome de Jesus. Que começa quando você constrói, o que você constrói, as pessoas começam a falar. Só que sabe o que é mais doido? Primeiro que é longe da sua presença. As pessoas começam a contar das coisas que você construiu. Você não precisa mais se promover. Você não precisa mais ficar falando, olha, eu faturo milhões. Não, aqui, ó, eu tenho esse resultado, a minha empresa cresceu. Você não precisa falar, sabe por quê? O seu sucesso fala por você. Isso é entrar no ciclo da relevância. É quando as pessoas começam a falar do seu nome, o seu nome começa a ser soprado. Que foi o que aconteceu comigo com o Rafa. Gente, hoje eu tenho uma equipe maravilhosa aqui que produziu todo esse evento. A gente está aqui, deve estar 50 pessoas na minha equipe hoje. Aqui deve ter mais. Só que, por um período, Deus me escondeu. Eu era os bastidores do Rafa. Quem fazia os eventos do Rafa? Eu. Quem era o suporte do Rafa? Quando as pessoas entravam em contato e respondia, era eu. Quem que fazia os designs do Rafa? Se você rolar o Instagram do Rafa, lá no final, eu era a design dele. Eu fazia os stories dele. Eu era a filmmaker dele. Quando estava no evento, quem era a produtora do evento? Eu não estava nos palcos. Eu produzi os eventos, os primeiros eventos do Rafa. E aí começou a vir as pessoas, a gente começou a se juntar. Então hoje eu estou aqui, mas um dia eu precisei estar escondida. Isso é princípio de família. A gente precisa saber para onde é a nossa casa. Qual é a missão? Para onde a gente está indo? E eu lembro que nas primeiras lives do Rafa, eu já me comunicava, já estava acostumada a juntar as pessoas. Mas o Rafa era extremamente tímido, gente. O Rafa, ele conversava comigo assim. Tá bom, ok. Não olhava nos olhos, não gostava. Se eu fosse confrontar ele, ele já dava um jeito de sumir de casa. Eu fiz várias festas de aniversário pro Rafa, que ele não foi. E eu fazia festa de surpresa. Vamos cantar parabéns, cadê o Rafa? Sumiu. E ali eu fui indo com paciência. E fui falando, Rafa, tem que comunicar, não pode fazer isso. Não, vão rompendo. E a gente foi juntos crescendo. Ele me ajudava com a ousadia dele, porque eu era a pessoa que era ótima em planejar, péssima em executar. Era ótima em fazer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas na hora de vamos fazer, eu sempre precisava ter alguém comigo. Se não tivesse alguém ele falando, olha, vai que vai dar certo, vai que vai... Eu não ia. Então juntou a minha ousadia, a ousadia do Rafa com o meu planejamento. Nós somos extremamente diferentes. Gente, imagina, gente, vocês não têm noção do que é estar no bastidor do Rafa. Só eu e a minha equipe sabemos, né? Eu estava até ali brincando com a minha equipe, que a minha equipe está toda de radinho. Gente, o negócio subiu de nível aqui. Minha equipe toda de radinho, todo mundo no radinho. Eu pensei, não, na minha época não tinha radinho. Era, ei, chama fulano, cadê Beltrano? A gente às vezes alugava uns radinhos ruins, falhava a comunicação. Gente, pensa numa loucura. Agora nós temos os nossos guardiões. Que guardam não só o ambiente, mas protegem toda a atmosfera que acontece nesse lugar. Agora assiste esse vídeo. Rafa Marcos. Rafa, ele era mentorado do Nésio. Comprou a mentoria do Nésio. Aquilo ali não tinha chance nenhuma, mas nem de 1% de viver o que ele está vivendo hoje. Nada. O bicho faturou milhões, o trem mais absurdo que eu já vi.
A gente foi fazer uma doação nossa lá para a África. O Nésio comprou uma Porsche minha de R$1 milhão, não sabia o jeito que ia pagar. Aí esse cara vende esse carro para esse mentorado dele. Esse mentorado compra esse carro, sem saber como vai pagar. E não já doa para os caras lá na África. Deixa eu te falar, o cara que consegue comprar um carro de R$1 milhão para mim, ele é legal. Mas o cara que doa é diferente da minha cabeça. Aí eu já olhei para esse cara diferente. Ele falou, o que você acha que eu posso fazer? Me dá uma habilidade sua. Eu sou construtor. Eu falei, bicho, pega essa obra minha aqui. Quando você vai fazer, tal. Ele pegou a obra, começou a meter piso num prédio meu de 12 mil metros quadrados. E foi pôr no piso aí. Que sugestão você me dá? Eu falei, faz um evento aí, só pra quem mexe com isso. O cara fez o evento. Bicho do céu, esse cara, meu Deus. Esse cara foi visto comigo, aí o Avelar falou, precisava de um cara aqui pra obra. Eu falei, pega o Rafa. Ele foi reformar a casa. Aí o Thiago Nigro, precisou, pegou ele. Aí ele reformou o estádio do Santos. Aí ele foi pra casa do Dave. Aí ele começou, aí ficou amigo de todo mundo. Aí todo mundo só fala do cara. Aí você fala, o que tá acontecendo? Tá acontecendo o seguinte, ele entrou no ciclo de relevância. Uau! E é sobre isso que eu quero profetizar na sua vida. Você vai entrar nesse ciclo de relevância. As pessoas vão falar sobre o seu nome. Só que quando esse dia chegar, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu quero que você se lembre de algo. Imagina, quando o Rafa chegou lá em casa, falou, meu bem, vamos comprar uma Porsche. Eu falei, loucura. Quanto que é isso? Meu Deus, não dá pra mim não. Meu pai, a escassez grita, né? Quando a gente quer ir para um próximo nível, a escassez fala, vai não, pra que loucura? Fica quietinha aí. Tá na sua zona de conforto, tá tudo tão tranquilo, vai arrumar problema pra quê? E eu parei, eu falei, cara, eu não posso paralisar esse homem. E aqui tá um segredo. Se tem uma coisa que você não pode errar, é no recrutamento. Porque o segredo do sucesso de um homem está na mulher que está do lado dele. Se tem alguém que pode parar um homem, é a mulher. Eu não concordo, os homens vão pensar. Deixa eu falar uma coisa para você, não é questão de concordar. Não é questão de concordar. É fato. Imagina quantos aqui são casados e não estão com a esposa. Aí pensa comigo, você está vivendo aqui dias incríveis, subindo energia para cima, quero vencer na vida, e a sua esposa está lá cuidando dos filhos. Eu estou falando porque eu era essa esposa, viu? A gente não tinha condição de tudo que o Rafa fez, todos os cursos, eventos, tá, os dois não. O Rafa fez 12 métodos CIS. Eu estudei 12 métodos CIS. Eu não tinha dinheiro para ir junto. Só quando ele chegava em casa, porque quem quer vencer na vida não dá desculpa, não. Quem quer vencer na vida não dá para ficar se vitimizando. Eu pegava as apostilas e eu ia ler. Eu ia ler as anotações dele. Rafa, me conta detalhe. E ele não gosta de contar detalhe, né, gente? Porque o cara, quando é acelerado, ele não quer contar detalhe. Foi legal. Meu Deus, como é que foi legal, gente? É como é que foi, quem estava lá, quem falou, quais cistos caíram, o que você fez, onde você foi. Nossa, mas Isabel, eu já nem lembro. Não, mas como é que não lembra? Tem que lembrar. E eu ficava questionando, eu ficava perguntando. Então foi uma construção chegar até aqui. Mas não foi uma construção do Rafa. A nossa casa teve que viver uma construção. Então não adianta só você investir em você, homem. Ou você, mulher, está aqui e investir só em você. A frequência precisa estar a mesma. Porque senão o outro nunca vai entender o que está acontecendo. E aí, de repente, você vem com a loucura, vou comprar uma Porsche. Eu falei, meu Deus, o que esse cara vai arrumar, Jesus? Aí, mais loucura ainda, agora vou dar uma Porsche. Eu falei, oi? Eu estava no meio de uma palestra, foi muito doido. Eu estava palestrando e aí, de repente, apareceu assim como é que fala? No retorno, né? Rafael Marcos doou uma Porsche de 1 milhão. Eu falei, oi? Rafael Marcos? Aí eu falei, calma aí, gente. Eu fui lá da equipe, falei, gente, é meu marido? É, seu marido doou o carro, tá pedindo a chave. Ainda parou minha palestra, eu pedi a chave do carro. Eu falei, pega ali na minha boca. Eu fiquei meio anestesiada e comecei a chorar. Porque eu não tinha entendido. Ele tinha me mandado uma mensagem antes de ele doar, falando assim, senti de fazer algo no meu coração. Eu escrevi, se Deus falou, faça. Porque tem uma coisa que eu...
Porque se tem uma coisa que eu aprendi, que nós precisamos ser rápidos em obedecer. Eu sempre falo com o Rafa, ó, você pode fazer o que você quiser. O Pablo, há pouco tempo, a gente estava no avião, o Pablo virou e falou assim, Rafa, bora comprar um avião, cara. E eu quietinha ali, ó, que a mulher sabe o quê? Edifica a casa, né? Eu sentadinha, plena, fingindo que nem estava no ambiente, né? Porque nessas horas a gente paga de surdinha. E eu sentada ali, plena. Aí o Pablo, bora comprar um avião, Rafa. Você vai o quê? O Rafa, aham. Não, vamos ver, né, Pablo? Aí eu senti que o Pablo tava, tipo assim, será que nem a Isa? Que tá, né, travando o ambiente? Porque a mulher tem esse poder. Se a mulher falar, ai, meu bem, mas será que vai dar certo? Ah, não, mas nós já passamos tanta perda nessa vida, eu não quero passar perda de novo, ficar sem água, sem luz, pelo amor de Deus. Não vai fazer nada que vai, né, colocar a nossa vida em risco. Por conta dos traumas que a gente já viveu. Então a gente tem medo de avançar. E aí o Papa olhou para mim e falou assim, e aí, Isa, o que você acha? Engrossou até a voz, né? E aí, Isa, o que você acha? Pensei, tá querendo me intimidar, né? Eu falei, então, Pablo, o negócio é o seguinte. Aí eu já engrossei a voz também e fui para ele. Então, Pablo, o negócio é o seguinte. Ele pode comprar um avião. Menor problema. Eu compro todos os aviões da terra, helicóptero, tudo para mim, gente. Mas esse homem não pode retroagir mais, não. Se esse homem comprar avião, helicóptero, ele não retroage mais, não. Então, eu sempre falo com ele, meu bem, a gente só vai avançar. Retroagir é só se o Senhor mandar. Porque com o Senhor nós obedecemos. Agora, fora disso, vou comprar um avião, não vou querer mais não, porque o negócio ficou difícil. Não, agora você vai se lascar, você vai trabalhar, para de dormir, para de comer, mas você vai fazer o que tem que fazer. Esse é o nosso papel. Hoje tem homens aqui que o que falta em você não é dinheiro, não. O que está faltando em você, às vezes, é você ouvir mais a sua esposa. Mas também, portanto, todavia, existem mulheres que não são ouvidas porque não têm sabedoria. Você acha que você é o comandante. Você acha que você é a autoridade da casa. Eu faço, eu governo, eu mando. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos total autoridade, mas nós temos o poder que é chamado invisível. A nossa força não é visível, a nossa força é invisível. E quando eu disse lá atrás, eu abandonei minha profissão como advogada. Formei, especialista em direito imobiliário. Eu estava nos bastidores da construção com o Rafa, os contratos, a parte jurídica, dando todo o suporte. Só que eu entendi que não era o meu propósito. Eu entendi que Deus me chamou para treinar mulheres para levantar um exército. Tudo que eu ia construir até aqui foi com muita lágrima. Quando eu olho, eu falo que mais prazeroso para mim do que estar no palco é quando eu estou ali sentada, ouvindo o Rafa. Não existe sucesso maior para mim. Eu já zerei o game. Só que eu zerei o game não é por causa que eu saí do Fusca e fui para a Porsche, não. Eu zerei o game porque o homem que não falava hoje tem voz. O homem que não falava hoje tem autoridade. É uma pessoa que fala e as pessoas ouvem o que ele fala. Não é a pessoa que está jogando palavras ao vento. É uma pessoa que fala o que vive. E deixa eu falar uma coisa para você. Se a esposa vale do homem, meu amigo, deixa eu falar. Ele teve um dia que até brincou, que eu pus ele lá em cima falando e tudo dele. Não era mentira não, tá? Ele estava falando a verdade, porque eu falo a verdade. Porque se também andar fora da faixa, minha filha, eu paro até a palestra, minha filha, eu rasgo tudo. E aí ele falou assim, nossa, eu nem sou tudo isso que a Isa falou, mas me dá uma vontade de ser. Eu amei essa frase dele, sabe por quê? Mulheres. Às vezes você fala assim, nossa, meu marido é um banana. Gente, eu escuto isso todo dia. Meu marido é um fraco. Meu Deus, não aguento mais, eu tenho que fazer, Sabe por que ele é um fraco? Porque você não põe esse homem para cima. Não tem um dia que eu não falo para esse Rafa o quanto ele é incrível, meu. Não tem um dia que eu falo para esse homem, cara, você, meu, me dá um beijo aqui. Não tem um dia. E aí quando o homem ele vai se sentindo assim, caraca, meu, todo mundo não precisa acreditar em mim não, mas já que essa mulher acredita, eu vou fazer esse negócio dar certo.
Isso é do homem. E quando eu fui para os bastidores desses caras, eu vi que esse era um dos pontos que todos eles tinham em comum. Primeiro, todos eles sempre colocavam Deus em primeiro lugar em tudo. De princípio, homens de família. E segundo, você só conhece um homem conhecendo a esposa dele. Eu não deixo o Rafa fechar negócio com ninguém se eu não conhecer a esposa desse cara. Porque se tem alguém que pode falar desse cara, é a mulher que dorme com ele todos os dias. Se tem alguém que pode falar dessa mulher, é esse cara que atura ela na TPM. Nos dias mais desafiadores dessa vida. Então quem está com você todos os dias é que pode falar sobre você. Aí pode vir alguém te elogiar. Pode o outro falar, nossa, mas fulano é babo, fatura milhões. Tá, e daí? Para mim isso só passa de números. Porque um cara, para mim, ele só entra nesse ciclo de relevância. O que é a relevância, Isa? Relevância não é quando você se promove. É quando outras pessoas começam a falar do que você construiu até aqui. Então as pessoas vão soprar o seu nome. E essa é a nossa casa do sucesso. Essa é a sua casa. E aí às vezes você chegou até aqui preocupado com o telhado. Que são os nossos resultados visíveis. É o dinheiro, Isa, que tá brabo aqui. Tá faltando. Eu preciso ter liberdade financeira. Nossa, Isa, eu preciso melhorar o meu reconhecimento. Eu estou atrás de títulos, eu quero ter mais cursos, assim como eu quando entrei no direito. Eu não fui para o direito porque, nossa, meu sonho era ser advogada. Nossa, meu sonho não, porque a minha vida inteira eu ouvi que uma pessoa só tinha sucesso se ela tivesse faculdade. E aí quando eu vi um improvável que fatura milhões, igual o Rafa, que fez a psicologia depois. Mas não foi o que fez ele ficar milionário. Hoje não foi a advocacia que me fez ficar milionária. Foi o meu propósito. Foi simplesmente fazer o que Deus me chamou para fazer. Nada mais. É sem inventar a roda. É só fazer fluir naquilo que você foi chamado. Então, às vezes, a gente fica atrás de títulos para falar, cara, eu sou top. Eu tenho isso, eu tenho não sei do quê. Tá, mas e aí? Isso aqui é só o telhado. Ah, eu quero a fama, Isa. Quero chegar num lugar, aquele monte de gente tirando foto. Eu tenho problema. Porque eu sou do povão, né, gente? Quer ver me irritar e falar assim, não pode tirar foto. Não, é que não pode. Quem falou que não pode? Vai, põe o celular aí. Eu tenho esse problema. Só que tem pessoas que estão atrás da fama, aquela, né, intocável, ninguém chega, meu Deus. Eu quero ter influência, eu quero chegar nos lugares, todo mundo fica ali, fulano chegou. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui vai ser só resultado. As pessoas querendo estar perto de você, as pessoas reconhecer você, você crescer, é só um resultado. Não adianta nada você crescer. Quantas pessoas crescem comprando seguidor? Cara, que coisa mais idiota. Você está comprando uma falsa relevância que não existe. Para sabotar, para você se sentir um pouquinho melhor. Não precisa disso. É só você olhar para você. Ei, ame a sua jornada. Ame a sua história. Eu tenho orgulho da minha história. Quando eu olho para trás e eu conto, né, que eu perdi meu pai com AIDS, eu falo que meu pai ele foi um dos caras mais incríveis que eu já conheci. Porque o meu pai, ele foi um pai que ele não me ensinou o que eu deveria fazer. Ele não sentou e falou, minha filha, olha, tem que casar com um homem assim, você não pode aceitar menos que isso, seu comportamento tem que ser isso. Não, ele não fez isso. Ele não tinha tempo para mim. Um caminhoneiro vivia mais na estrada do que em casa. Só que meu pai me ensinou na prática o poder de uma decisão, sem falar comigo uma palavra. Uma decisão do meu pai fez a gente ficar 8 anos com um sentimento terrível. Será que é o ano que vem que a doença vai aparecer? Nossa, mas será que é o ano que vem? E os médicos falavam, olha, mãe, a Isabel ficou gripada. Né, tem que ir assim mesmo, mãe, porque né, Isabel ainda não veio em exame. E era aquela luta, minha mãe entrou em depressão. Imagina que coisa terrível. Então eu comecei também a buscar por reconhecimento. Para me sentir melhor. Olha de onde eu vim, eram tantas rejeições. Já teve uma época que na escola tinha um banheiro
com o meu nome. Imagina, Isabô. Alguém que conhece algum Isabô, gente? Fala a verdade, sem ser eu. Tem alguém, gente? Não existe. Pensa bem, não posso fazer nem nada errado. Não existe, só tem eu e Isa. Aí imagina um banheiro numa escola, uma adolescente, né, uma criança, falando, olha, agora você só pode usar esse banheiro aqui porque os pais reuniram e estão com medo dos filhos pegarem a doença. Pensa, gente. E eu lembro direito da minha mãe chegando na escola com aquele monte de documento para poder mostrar para a diretora que sim, a gente fazia exame todos os anos, mas que nunca havia dado positivo, e que eu era saudável, que eu não tinha nada. Então imagina tantas rejeições. Então quando você olha para o telhado, ele faz parte. Não estou falando que isso aqui não faz. Faz parte da nossa vida. Nós precisamos disso daqui. Só que nós precisamos disso daqui quando o alicerce está saudável. Porque imagina se agora eu começo a colocar um telhado cada vez maior. Aumentando o número de paredes. Quem é engenheiro aqui, você já sabe. Vai aguentar, gente, se eu não aumentar isso aqui? Não vai, vai desmoronar. E na nossa vida, esse desenho aqui é uma realidade. Então as paredes são a estrutura da nossa vida. A disciplina, o trabalho, as decisões diárias, as nossas responsabilidades. São as paredes que nós vamos construindo. Só que o que mantém a nossa casa do sucesso de pé são os alicerces. E o segredo desses caras grandiosos é que eles carregam isso daqui. Família para eles é um princípio. São homens de caráter. São homens que têm valor. São homens de família, que família é inegociável para eles. E aí você fala, nossa, Isa, sério que é isso? É isso. Sabe por quê? Quando o dia mal chega, quando a pressão chega, é só a família que vai te manter você de pé. Não é o dinheiro que vai manter você de pé. Eu conheço empresários com milhões com depressão. Então não é sobre o dinheiro. Assim como eu conheço pessoas que não têm nada na conta e são extremamente felizes. Eu lembro das mulheres que eu visitava no hospital e aquilo me constrangia. Que às vezes eu ia lá para dar uma palavra e chegava animada e cantando, vamos adorar. E elas falavam assim, nossa, a gente já estava aqui adorando antes de você chegar. E eu pensando que elas dependiam de mim, que eu estava levando algum tipo de alegria, mas na verdade elas já estavam lá alegres muito tempo. Mesmo muitas estando no estado terminal do câncer, outras ali com o filho acompanhando. Então nós precisamos cuidar. Esse é o segredo desses caras. Só que só tem um cara que eu tenho autoridade para falar, que é o Rafa, que é o meu marido. Ele é esse cara. Quando eu olho para o Rafa, ele me inspira todos os dias, gente. É um cara que suporta a pressão. É um cara que não reclama de nada. O que você faz... Gente, Isa, qual que é a sua briga com o Rafa? Porque né, o casamento nenhum é perfeito, né, gente? Qual que é a minha briga com o Rafa? Momento de vulnerabilidade aqui. É para de resolver problema um cadinho. Porque tudo que você fala para esse Rafa, deixa comigo. Meu bem aqui, deixa comigo, Isabô. Meu bem, deixa comigo. Eu falo, meu Deus, gente. Eu fico, meu filho, calma. E ele resolve. Não é uma pessoa, ele não aceita nada mais ou menos. É qualquer coisa. O guarda-roupa desse homem, gente, é impecável. Os sapatos desse homem, você nunca vai ver esse homem com um sapato sujo. Eu tive que treinar a moça lá de casa, não foi para limpar a casa, não. Foi para limpar o sapato dele. Tive que dar um curso, ó. É de cara, deve estar aí. De cara, pelo amor de Deus, limpa aqui, faz assim. Porque ele é enjoado com as coisas dele. As coisas dele é com excelência. Na empresa, nos negócios. E ele é um cara que suporta pressão. Então, às vezes você fala assim, Isa, eu não quero pressão, não. Meu Deus, então você não quer crescer. Porque existe a pressão da família, para você ir para um próximo nível. A pressão dos negócios. Entrar em desafios que muitas das vezes você acha que você não vai dar conta, que não é para você. São as pressões. O que nos trouxe até aqui foi suportar a pressão. Eu, Isa, não sou da pressão. Pelo menos não era até casar com o Rafa, né, gente? Só que quando eu vi, eu falei, cara, o Rafa vai. Aí eu vou também, né? Eu tô aqui no barco, eu não pode deixar para trás. Jamais. Aí dele me deixar para trás. Então eu sempre fui uma esposa que, primeiramente, eu acredito no meu marido. Não tem nada que esse Rafa fala para mim que eu falo, não vai dar certo. Não tem nada. Eu nunca vou desmotivar ele para nada.
Mas no momento certo, com o jeitinho certo, que a gente sabe fazer, a gente vai conduzindo. Olha, mas será que é o momento? Olha, mas você acha que a gente não pode, fazer aqui? A gente sabe fazer. Porque essa sabedoria, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus fala que a sabedoria, ela já está dentro de nós. Mas por que eu não sou essa mulher sábia? Porque está acelerada demais. Está querendo, preocupada em fazer demais. E menos em ser. Você só precisa ser. Eu não falo que a culpa dos casamentos e da família muitas vezes não dá certo. Não é da mulher, não é a culpa. Mas a responsabilidade sim. Ah, Isa, eu não concordo. Não é questão de concordar, eu também vim desse lugar. E eu sei o que eu estou falando. Eu já era uma mulher que conhecia a palavra de Deus, só que eu não conhecia eu mesma. Eu não sabia os meus valores. Você quer que o seu marido te valorize, sendo que nem você se valoriza. Você quer que o seu marido fale que você é linda, maravilhosa, mas você nem se cuida. Você não se ama e quer que as pessoas amem você. Então, às vezes, a gente está querendo buscar do lado de fora o que você precisa encontrar do lado de dentro. Essa era eu. Nossa, pensa numa mulher vítima. Quando o casamento tá ruim, as pessoas perguntavam: e aí, Isabel, como é que tá? Nossa, o Rafa. E aí esculhambava ele. Ah, porque o Rafa, porque o Rafa. Porque... Um dia eu falei assim, cara, eu nunca vou sair desse lugar se eu continuar tendo a postura que eu estou tendo. Eu falei, em vez de começar a reclamar, eu vou começar agora a visualizar a família que eu quero. A vida que eu quero. Deixa eu falar uma coisa para você. A minha vida mudou, foi no lugar secreto. A minha vida não mudou nos palcos, nos holofotes, nos brilhos. Não, não, não. A minha vida mudou quando ninguém estava me vendo. Lá no meu quarto, com a porta fechada, eu e Deus e mais ninguém. Foi lá que a minha vida mudou. Foi lá onde eu comecei a abrir meu coração e falar, Senhor, me dê a sabedoria para manter a minha casa de pé. Porque eu sei que não vai adiantar nada a gente faturar milhões se a casa não estiver estabelecida. Então o problema é que muita gente quer aumentar o telhado do sucesso, sem fortalecer o alicerce da família. E aí o dinheiro chega, a relevância chega, você pode receber isso? O dinheiro chega, você não quer dinheiro, né, gente? Oh, meu Deus, o povo quer dinheiro, não? Quem não quiser, eu já recebo tudo. Então, o dinheiro chega, a relevância chega, a influência chega, mas a estrutura, se você não aumentar a sua base, não vai suportar o peso de tudo aquilo que o Senhor vai te entregar. Precisa suportar o peso. Quando alguém entra no ciclo da relevância, o telhado começa a crescer. E aí começa a vir o quê? Mais oportunidades. Esse Rafa recebe oportunidade todo dia. Eu fico, meu Deus. E é um que liga, é outro que liga daqui, liga. A oportunidade não para de chegar. E aí vem o que? Mais exposição. A gente fica exposto o tempo inteiro. Quando você começa a subir o nível de relevância, o nível de exposição é impossível não ir junto. Mas também começa a vir o quê? Mais responsabilidade. Porque quando você começa a ter voz, começa a ter peso no que você fala. Não dá mais para você falar qualquer coisa. O que você fala tem peso. As pessoas vão ouvir, vão fazer, você se torna influente. E quanto maior o telhado, mais forte precisa ser o alicerce. Por isso muitos chegam ao sucesso, mas poucos permanecem nele. Eu tenho certeza que você quer ter sucesso e quer permanecer nesse sucesso. Não quer que esse sucesso seja algo passageiro na sua vida. Quando eu comecei a estudar homens que entraram no ciclo da relevância, eu percebi que existia um padrão. Todos eles têm o mesmo padrão. A forma deles falar, sabe, o que eles falam, os assuntos, as mesas que eles sentam. Eu comecei a ver que todos eles tinham vários, não era um só ponto, mas vários pontos em comum. Muitos deles tinham uma estrutura familiar muito forte. E um dos exemplos que eu vi mais de perto foi dentro da minha própria casa. Um cara com princípio, um cara que honra a família. O Rafa, eu hoje posso dizer que acho que o maior sonho dele é realizar os meus sonhos. Todos os dias eu vejo esse cuidado, esse zelo, esse amor dele com a minha vida.
Eu falo que o Rafa é a pessoa que mais acredita em mim. Acho que ele acredita mais em mim que eu mesma. Se hoje eu estou aqui, é porque ele acredita em mim. Ele me motiva todos os dias. Às vezes tem coisas que ele fala comigo que eu falo, ai, mas será que eu vou dar conta? E ele fala, você vai dar conta, vida. É pra você consegue. Eu falo, meu Deus, eu vou dar conta. E ele fala e eu acredito e no final eu dou conta e eu falo, meu Deus, obrigada. Então a gente precisa ter esse alinhamento na nossa casa. Porque a gente vive picos e vales na nossa vida. Todos aqui já viveram picos, momentos maravilhosos na vida, na família, nos negócios, mas também já viveram grandes vales. Só que nem o pico descreve você, nem o vale descreve você. Tudo vai passar. Só que a experiência que você extrai desse vale, a experiência que você extrai desse pico, é que vai fazer diferença na sua vida. E essa é a minha família. Hoje nós temos 2 príncipes lindos que o Senhor nos deu, o Rian de 11 anos e o Braia de 7 anos. E o Senhor tem nos mantido de pé todos os dias. Hoje nós estamos aqui por causa deles. Ontem, quando eu cheguei em casa, o Rian acompanha eu nos stories. E ele disse, mamãe, você tá igual uma princesa. E aí ele quis saber, e aí, como é que foi lá? Tinha quantas pessoas, mãe? Eu falei, Rian, tinha 2.000 pessoas. Ele, mãe, eu não acredito, tinha 2.000 pessoas. Eu falei, meu filho. Ele, nossa, mãe, uau. E meu pai, o que meu pai falou? Então ele não está aqui, mas ele fica lá interagindo, vendo tudo. O Brian, que é o menorzinho, que é mais influente, né? O Brian é o Rafa e o Rian sou eu, tá, gente? E o Brian, ele ama a gente. Ele fica, eu não vou lá, não. Vai ter reunião aqui em casa, porque a minha casa vive cheia com a equipe, né? E ele fala, vai ter reunião aqui hoje. Não, cadê o povo? Cadê a gente? Não tem gente hoje? Então os nossos filhos, já está sendo semeado no coração dele o poder de servir. Sabe, até semeado no coraçãozinho deles o quanto eles precisam transbordar. Porque eles estão vendo. A gente fala com eles, olha, a gente não está aqui, mas agora a gente está indo ali ajudar as pessoas. Teve um dia que o Rian falou para mim assim, teve uma atividade na escola, e a tia perguntou para ele assim, o que o seu pai faz? E eu esperava ele dizer, empresário, né? Ele, meu pai, transforma vidas. O amor que alcançou a minha casa. E na minha casa eu vi um homem crescer. Eu vi um menino se tornar homem. Eu vi um cara irresponsável em algumas atitudes, menino imaturo em algumas atitudes, se tornando um grande homem. Não só de Deus, mas uma referência de pai, uma referência de esposo, uma referência. Eu falo que o Rafa, ele é meu pastor, ele é meu mentor, ele é meu amigo. Ele não é só meu esposo. O Rafa é... Isa, nos seus dias maus, quem você recorre? Ao Rafa. Isa, quando você quer chorar, você tem alguma amiga? Não, é o Rafa. Isa, quando você quer espernear, é o Rafa. É todos os momentos da minha vida. O Rafa, ele é o meu amigo. Ele sabe das minhas vulnerabilidades, ele sabe das minhas dores, dos meus desafios. É com ele que eu choro, é com ele que eu oro, é com ele que eu reclamo e ao mesmo tempo já estou ali glorificando. Sabe, porque mulher tem disso, né, gente? A gente acorda feliz e chora no meio do caminho e no final a gente, né? É só os homens, é assim, os homens, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês são incríveis. Porque, olha, faturar uma mulher não é fácil, gente. Nós somos muitas emoções, né? Então o mundo celebra o telhado, mas Deus observa o alicerce. Guarde isso no seu coração. A verdadeira grandeza de um homem não começa no palco, começa dentro de casa. Homens, o seu sucesso começa dentro da sua casa. Mulher, o seu sucesso começa dentro da sua casa. Quando a família é forte, o sucesso não destrói, ele multiplica. E nós somos a prova viva disso. Esse daqui é o fruto, esse foi o nosso dia ontem, da multiplicação do que o sucesso ele é capaz de fazer. Nós chegamos aqui, construímos uma família forte, para que hoje você estivesse aqui, sentado, ouvindo histórias de inspiração, mostrando que com a família forte, nós vamos muito mais longe, nós fazemos as coisas impossíveis se tornarem realidade. E hoje a minha casa, ela está aqui para te servir.
A minha casa hoje é referência, mostrando pra você que quando a sua família tá de pé, ei, você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida. Deus te abençoe. Um ótimo dia pra você. E essa é a rocha que é a nossa casa. Vamos ficar de pé.